Olá, seja muito bem-vindo! No programa de hoje vamos abordar um tema crucial para o sucesso da pecuária, a produção de bezerros. Conversamos com Marcos Laburi, técnico de corte da alta, que trouxe insights valiosos sobre como o manejo e o planejamento genético podem transformar o seu negócio. Acompanhe! O ciclo virou, como a gente já previa, né? Bezerro numa alta crescente. Se eu não tenho bezerro, eu não tenho boi magro. Se eu não tenho boi magro, eu não tenho boi gordo. Se eu não tenho boi gordo, eu não tenho carne. Então a arroba já está valorizando mais, bezerros bons, que a gente usa chamar em ato, os florões dos bezerros estão valendo praticamente ouro, né? Ou seja, tudo muda, tudo valoriza. Do jeito que o ciclo virou, agora virou a estação. Nós saímos do período de seca, começaram as chuvas e, consequentemente, na maioria do Brasil, começa agora a estação de monta, que é aquela que começa outubro, novembro, dezembro, janeiro. Alguns vão estender aí até março, dependendo de chuva, né? Para buscar o quê? O melhor bezerro. Nós vamos conversar aqui também sobre o que é o melhor bezerro. O que é o bezerro do cedo, o que é o bezerro do tarde. Toda a projeção que a gente tem hoje, né, de diferentes segmentos, para quem vai vender bezerro para fazer tourinho, uma coisa é certa: o melhor bezerro é aquele que nasce agosto, setembro e outubro. Inclusive nós já mostramos aqui, o Dr. Manel Sá mostrou e tem mostrado para a gente nos diversos programas que nós temos feito, nas diferentes lives, no curso de gerente de capatazes, nos programas que nós temos diariamente, e às vezes até no Pecuária em Alta, que a gente faz, que esse melhor bezerro do que nasce no cedo é o mais pesado normalmente. Se ele é mais pesado, ele vale mais. Eu concordo. Você discorda? Mas isso depende do que? De eu ter uma estação de monta. Aí vem uma outra pergunta. Você tem uma estação de monta? Você sabe o que é uma estação de monta? Você sabe o que são os benefícios de uma estação de monta? Tudo para mim voltar lá no tema principal, que é a produção do bezerro, aquele que me dá o melhor custo-benefício, é aquele que me dá mais peso, é aquele que me dá uma melhor relação entre o bezerro ruim, o meio e o cabeceira. Pensando que não me interessa o ruim, me interessa o meio e a cabeceira. Todo rebanho nós temos cabeceira, meio e fundo. O que eu tenho que pensar em substituir o fundo? Bom, emprenhar uma vaca não é fácil. Você pensar nela que eu quero um bezerro todo ano, eu tenho que pensar que o ano tem 12 meses, 9 meses e meio de período de gestação, 2 meses e meio para emprenhar. E esse tempo é o que vai me dar o meu bezerro. Eu sei que tem gente que quer ter bezerro o ano inteiro. Bom, eu até entendo a filosofia dele, entre aspas, de ter bezerro o ano inteiro. E a gente precisa ter carne o ano inteiro. Mas ele tem que fazer os ajustes necessários e tirar, a meu ver, né, pelo menos 3 meses da estação de monta. Outra coisa que ele precisa para produzir esse bezerro do cedo, ele precisa de informação. E a informação começa numa pergunta mortal. Você tem escrituração zootécnica? Você sabe quem é o pai do seu bezerro? Quem é a mãe do seu bezerro? Quando você desmama, você pesa o seu bezerro e você sabe achar ele tem uma identificação, ele tem um número, a mãe dele tem um número, o pai dele tem um nome, tem um número. Tem balança na fazenda? Me atrevo a perguntar aqui que eu ando ficando apavorado de fazenda que não tem balança. É o eu acho. Eu acho. E aproveitando uma fala do Dr. Fernando Penteado, ele falava assim, né? O Brasil tem poucas pessoas que medem, que pesam, que tem informação. E a maioria das informações são ruins.
A gente vê isso pelos dados que a gente tem, que a gente recebe pelos diferentes programas que a Alta tem. Eu não estou aqui criticando, eu estou falando de uma dúvida que eu tenho quando eu pergunto para o cara, eu pergunto para ele quanto pesa o seu bezerro na desmama. Ou ele não sabe ou ele chuta. 180, 210, eu pergunto, tem balança? Ele fala, não. Você sabe pesar? Não, eu peso no olho. Bom, eu não sei fazer isso. Vamos deixar bem claro. Você pode até ter uma estimativa, mas não diferencia. Então, se eu não tenho informação, eu não posso identificar qual é o meu bezerro. E como é que eu vou falar que um bezerro pesou 180 quando ele desmamou em agosto, ou que ele desmamou em julho, ou que ele desmamou em janeiro? Como é que eu vou comparar informações diferentes? É para isso que tem uma avaliação intra-rebanho. Ou seja, eu começo a qualificar o meu produto quando eu tenho dados, quando eu tenho informação. Se não é, eu acho. Qual a melhor época? Já está provado. Nós sabemos que é essa turma que nasce agosto, setembro, outubro, meados de sair um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, né? Quando eu começo a fazer a estação de monta em outubro, novembro, dezembro, é porque, gente, porque começaram as chuvas, igual começou agora. Se eu vou ter chuva, eu vou ter disponibilidade de comida. A minha fêmea vai ter melhor condição de emprenhar. E a hora que esse bezerro nascer, que vai nascer mais na seca, agosto, setembro, outubro, novembro, ele está com o quê? Numa condição que favorece para ele quanto a sanidade, infecção por carrapato, por berne, por vermes. Ou seja, ele começa a gestação dele na barriga da mãe num momento ótimo e nasce num momento ótimo. Vai depender agora de zelo, manejo, de equipe, de mão de obra, né? Se essa vaca ela teve um bom período de gestação, bem nutrida, né? Igual aqueles criadores de 1900 e nada, né? Que não tinha gado de corte, não tinha gado de leite, que tem aquela cisma, né? Vaca tá prenha, bota lá para o fundo, para o pior pasto. E não é. Nós sabemos hoje da importância que são os 3 terços da gestação. O primeiro terço é para você emprenhar a vaca e ela segurar o bezerro. O segundo, fazer fibra, fazer tecido adiposo, fazer qualidade dessa fibra. E o final é para ela manter essa gestação e parir em boa condição de escória corporal, para ela poder parir e emprenhar. Então, quando eu falo em bezerro do cedo, olha só como é que está tudo atrelado a várias coisas. Quando eu começo a procurar o que eu tenho, né? O que eu vou fazer, se eu não tiver aquele planejamento, como é que eu vou fazer? Nós já falamos sobre plano genético, aqui na Alta a gente bate muito forte nisso. Eu tenho que ter um planejamento. Quando que vai nascer o meu bezerro? Qual que é a melhor época? Quando que eu vou vender? O que eu vou fazer? Qual que vai ser o bezerro bom? Ou seja, pensando em bezerro, né? Juntando aqui, o bezerro do TAD é aquele que for, na data de nascimento dele, desse período melhor, para que ele tenha o melhor resultado quanto a peso. E qualidade futura, né? Se esse animal nasceu numa boa estação de nutrição, o que passa a influenciar agora para ele é a genética que entrou dele lá no plano genético. Quando eu escolhi quem seria a mãe dele e qual seria o pai, ou seja, alguém decidiu como será esse bezerro. Se ele nasce no cedo, ele nasceu no menor período de sanidade e nutrição dessa mãe. Quando eu pego e faço as minhas continhas, volto a fazer isso aqui, gente. A matriz, para ela me dar dinheiro, eu tenho que pensar que primeiro ela tem que se pagar, né? Pagar. Ela precisa me dar 3 bezerros o mais rápido possível. Ou seja, eu preciso, que é o caso da avaliação genética, na característica de DEPS para STEI, que eu estou olhando a longevidade dessa fêmea e a qualidade dela, é que sinal que ela, até 6 anos, ela me deu 3 bezerros.
E se eu cuidar bem dela, souber cuidar dela e do que vai ser do geral, eu posso tirar essa vaca do meu rebanho com 10 anos, mesmo que ela tenha tido o primeiro parto dela aos 3 anos. Ela vai me dar 6 crias, extremamente lucrativo. Não é possível que ela não deixou uma filha, 2 ou até mais, como sucessoras dela no rebanho, para quando eu fui fazer a reposição. Se ela me deu isso, é porque eu cuidei. É que você que está aí na fazenda cuidou dessa fêmea. Você selecionou ela, deu uma nutrição adequada, deu condição adequada, para que ela pudesse ficar, primeiro, prenha mais cedo. É a pecuária de ciclo curto que nós queremos. Que ela tenha emprenhado cedo. Que essa fêmea que emprenhou no cedo tenha tido boas condições de nutrição e sanidade para ela parir e gestar um novo bezerro. E depois a tornar a parir, ou seja, lembrando que eu precisei de cuidar para essa vaca quando ela foi no LIPRA, quando ela foi primípara, até ela ser segundípara, para aí sim poder ser uma multípara. Mas, ou seja, eu não quero, ou pelo menos eu devo evitar, o mais rápido possível, o bezerro do tarde, porque ele não tem esse desempenho que eu quero para a minha produção, para o meu negócio. Eu tenho que pensar nisso. Quanto melhor bezerro tiver, maior é a minha rentabilidade e maior é a minha produtividade. Ou seja, eu vou pensar em quanto eu ganhei de din-din, quanto que eu faturei. A minha empresa foi positiva ou negativa, ou tô no Maria vai com as outras. E outra coisa, né, gente? Não é o olho no negócio do vizinho, é o olho no meu negócio. O que me dá rentabilidade? E uma coisa eu posso falar para vocês com certeza, o bezerro do cedo dá din-din. Boa sorte aí. E assim encerramos mais uma edição do Pecuária em Alta. Hoje, com Marcos Laburi, aprendemos sobre como ter uma produção eficiente, que começa na estação de monta e, claro, passa pelo manejo, genética e pelo planejamento. Se inscreva aqui no nosso canal e fique muito bem informado. Acompanhe Alta também pelas redes sociais @AltaBrasilOficial. Até a próxima!